estamos num sítio que todos conhecem, a Avenida dos Aliados, assim designada por homenagem à participação na Primeira Guerra Mundial de Portugal do lado das grandes nações aliadas e tendo em conta toda uma tradição de ligações, nomeadamente entre a cidade do Porto e a Grã-Bretanha desde há muitos séculos atrás, com o Tratado de Windsor e, claro, com a ligação transatlântica com os Estados Unidos e com os restantes parceiros, Espanha, França, etc. Este lugar, na realidade, foi objeto de uma das primeiras grandes renovações urbanísticas que conhecemos na história de Portugal. Vamos começar a história um pouco mais lá em baixo e estamos a ver imagens da antiga Praça das Hortas, que era a designação que tinha o fundo, precisamente, desta atual avenida, Praça das Hortas, depois também Praça Nova das Hortas, e muitos dos nossos espectadores e seguidores lembrar-se-ão também da designação de Praça Nova, onde aliás se situava o primitivo edifício da Câmara Municipal do Porto, da qual estão a ver também registros, e que precisamente hoje já é uma memória e já nada resta desse tempo. Mas dizia eu que no final do século XVII, princípio do século XVIII, por iniciativa do Bispo do Porto, Dom Tomás de Almeida, que curiosamente vai ser também o primeiro patriarca de Lisboa, figura que estão a ver da maior importância, ele decide, estes terrenos, uma parte deles era da Catedral, do cabido da Catedral, e era importante que, de facto, esta região, que estava muito afogada, com pequenas ruelas, arruamentos, cujas fotografias estão a ver, ficasse mais desafogada, e a ideia de Dom Tomás de Almeida era nada mais, nada menos do que fazer aqui uma praça maior. E uma praça maior que tivesse como referência a Praça Maior da capital espanhola, Madrid. Nada mais, nada menos do que isso, o que colocava o Porto numa certa vanguarda em termos de renovação urbanística na Europa. Sabemos também que na segunda metade do século XVIII vamos ter as famosas renovações feitas pelos Almadas, o que nos vai fazer com que, para chegarmos à atual Avenida dos Aliados, que começa a ser rasgada precisamente a 1 de fevereiro de 1916, a história seja longa, muito longa. Vamos passar pelo período do liberalismo, e é por isso, e não nos deve estranhar, que a estátua de Dom Pedro esteja lá em baixo, mesmo virada para o Palácio das Cardosas, que tem esta designação tão interessante devido às filhas do proprietário, que se chamava exatamente Cardoso, e portanto elas eram as Cardosas. É muito interessante esta designação, e que tudo isto nos remete para um novo olhar desta cidade. E um novo olhar que tem duas assinaturas. Uma que vocês conhecem muito bem e da qual vimos falando nos episódios anteriores do Mitos e Mentiras da História. Falo do grande arquiteto Marques da Silva, que encontramos o seu traço em muitos dos edifícios que estão aqui à nossa volta e que vocês reconhecem da arte nova, da arte déco e de uma série de estilos vanguardistas do princípio do século XX que estão presentes nestas fachadas maravilhosas de edifícios que hoje são ou instituições bancárias, ou estabelecimentos comerciais, ou ainda hotéis, que também aqui se encontram nesta zona profundamente revitalizada. Mas temos que lhe acrescentar ainda um outro nome, o do urbanista e arquiteto britânico Barry Parker, que é, na verdade, o grande responsável do traçado desta grande avenida que, em termos daquilo que é a Europa Ocidental, tem uma configuração absolutamente moderna. Importa agora falar também, uma vez que enquadramos o nome da avenida, a sua origem, falar sobre este edifício que está aqui nas nossas costas, o edifício dos Passos do Concelho do município do Porto. Se repararem,
esta torre altaneira e esta estrutura com aquelas cariátides, aquelas imagens femininas que estão a sustentar o peso de todo o entabelamento do edifício, remete-nos para a época da Grécia Antiga e para as mesmas cariátides que vocês estão a ver a passar, que são as de Atenas, que estão no Erechtheion e no Parthenon de Atenas. Depois encontramos também o arco de volta perfeita, que é uma representação do românico. Encontramos as colunas, encontramos os capitéis, que têm diversas ordens, e encontramos, acima de tudo, a entrada da luz. Se vocês repararem, temos logo na entrada principal duas figuras gigantes, que são os atlantes, figuras enormes que sustentam, no fundo, toda a estrutura da entrada principal da Câmara. Em frente, claro, o famoso poeta e também deputado João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett, mais conhecido só como Almeida Garrett, e que está ali a receber ainda hoje todos aqueles que entram nos passos do Conselho. Estamos num outro ponto muito importante entre o edifício dos Passos do Conselho e a Igreja da Trindade, que está aqui mesmo atrás de mim, e que é um templo muitíssimo importante na cidade, como sabem, a cuja ordem está ligada à vocação de serviço comunitário, social, nomeadamente através do hospital, que ainda hoje funciona e presta muitos serviços. E é importante nós fixarmos esta imagem que estão a ver, esta fotografia fabulosa, em que se vê precisamente a igreja e um conjunto, um entrelaçado, um emaranhado de ruas quase labirínticas até onde chegar até ela. Isto mostra que, de facto, o urbanismo portuense, nos últimos 200 anos, deste centro da cidade, deste núcleo nevrálgico, se alterou completamente. Tão completamente que esta fonte que está aqui, há pouco tempo atrás não estava aqui, por exemplo, não é? Esta calçada, toda esta organização que decorreu da própria evolução da cidade. Este lugar da pedreira que está aqui, que todos o conhecem como tal, está marcado nos mapas da cidade desde o século XVIII. Encontram um registro precisamente disso. O que evidencia, mais uma vez, o que neste episódio estamos a procurar mostrar, que é precisamente uma mutação impressionante e recente da cidade. Uma coisa é uma cidade que existe porque é monumental, porque é patrimonial, e ela é importante. Outra coisa é uma cidade que se frui e que se vive, como agora acontece, e que, democratizando-se e sendo um espaço público, necessita e carece de ser aberta a todos e de ser integrada por todos, como estamos a ver neste momento. Já a seguir veremos mais alguns pormenores relacionados com o espaço da Avenida dos Aliados e todo este local que aqui se encontra. É indiscutível, caras e caros amigos, a influência que encontramos da arquitetura do norte da Europa. Se vocês forem a Bruxelas, à Grand Platz, se vocês forem a cidades como Antuérpia, cidades como Amsterdão, outras, encontram estruturas muito parecidas com esta que estamos a ver, que é claramente uma estrutura revivalista e que demorou cerca de 30 anos a ser consolidada e construída. Hoje, quem por aqui passa e quem está aqui junto de mim, da Sara e do Joaquim, poderá imaginar que este lugar foi tão transfigurado e tão transmutado? De certo que não. Mas o objetivo deste episódio foi exatamente recordar que as cidades são de quem as habita, de quem as frui e de quem as sente. E o Porto, nos últimos 200 anos, teve de facto uma renovação urbana profunda.
Eu queria só lembrar as amigas e os amigos, seguidores destes episódios, que estas ruas largas que nós hoje vemos, estas avenidas, são algo muito recente na história do urbanismo portuense e do urbanismo europeu. O que nós tínhamos era, na realidade, vielas sinuosas, eram pequenas casas de habitação, térreas ou com eventualmente 2 pisos, nada destes grandes edifícios que serão depois uma conquista da civilização contemporânea. Um grande abraço e até ao próximo episódio.